comme les sorcières. Oi, pessoal, boa noite. Começamos agora mais um debate da Mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, encerrando aí o nosso desenho de ciclos de debates temáticos. Ainda temos alguns debates aí no presencial e masterclass para acontecer, mas no conjunto de mesas essa é a última e estamos muito felizes e agradecidos por todo esse percurso que a Mostra vem traçando, né? Desde Brasília, começou em 9 de março, segue aí em São Paulo e agora no Rio de Janeiro, com alguns encontros na bagagem aí muito interessantes, muito instigantes, né, expandindo e aprofundando as questões que os filmes trazem e nos interpelam. Então, enfim, esse também, né, o debate de hoje é mais um passo nesse desenho que vem sendo tão enriquecedor. Acho que vale dizer também que a mostra ela vai acompanhar um catálogo online, a princípio virtual, enfim, se ele vai existir nesse plano físico ainda não sabemos, mas a princípio virtual, que vai ser em breve publicado e divulgado com alguns textos, alguns artigos, né, traduzidos ou inéditos, que, enfim, expandem ainda mais as questões, né, trazidas com a mostra e com os filmes em conjunto com esse ciclo de debates. Então, o debate de hoje, a mesa de hoje, tem como título Esses Corpos Insubmissos, que empresta o nome de um dos programas da programação, né, da curadoria, que conta com um conjunto de curtas-metragens, mas não se reduz necessariamente a esses curtas, também dialoga com outros filmes exibidos na mostra e reverberam algumas questões que a gente pode talvez trazer aqui hoje na nossa conversa. A mesa é composta por Lorena Rocha e Ramayana Lira, quem eu vou apresentar detidamente logo mais. A princípio estaria conosco hoje também Noa Bonoba, mas ela não pôde estar presente. Infelizmente teve algumas questões de saúde, então não poderemos contar com a presença dela hoje, vai ficar por uma próxima ocasião. Então, faremos aqui uma conversa, Lorena Ramayana e eu, Carla, que sou curadora da mostra, como mediadora. Então, fazendo aqui a parte oficial, que é ler, né, enfim, anunciar um pouco a mini bio de cada uma das participantes, e fiquem à vontade, como sempre, para acrescentar ou tirar ou recusar. Lorena Rocha é historiadora pela UFPE, pesquisadora e crítica cultural, é cofundadora e curadora da Indeterminações, a plataforma de crítica e cinema negro brasileira, atua como crítica teatral, curadora e revisora textual na Quarta Parede, Pernambuco, além de realizar coberturas de diversos festivais de cinema e teatro pelo país. Ela tem publicações em catálogos, blogs e sites eletrônicos. Em 2021, foi programadora do 23º Fest Curtas de BH e ministrou a oficina Perspectivas Pretas, oficina de crítica audiovisual, no terceiro nicho, novembro, e o Ampliar, programa de crítica. E atualmente está como programadora do 14º Janela Internacional de Cinema de Recife, do Recife. Agradeço imensamente, Lorena, por ter topado estar aqui hoje. Também caindo talvez de paraquedas nesse tema como todos nós, mas eu acho que né, eu digo isso porque ela comentou um pouco mais cedo, e eu acho que talvez justamente essas surpresas que fazem, né, aparecer assim, alguns encontros interessantes, né, com filmes e com pessoas, enfim. E agora a Ramayana Lira, que já esteve conosco aqui em um dos eventos online, que foi a conferência com Teresa Cássio, na mediação, e gentilmente topou estar aqui novamente. Ramayana é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Desenvolve atividades de curadoria e gestão cultural e trabalha na interseção entre estudos de cinema e estudos feministas, gênero, lésbicos. Bom, acho que o debate hoje ele tem esse título provocativo, claro, acho que como os próprios filmes também o são. Eu vou citar nominalmente quais filmes integram esse programa, que a princípio dispararia essa conversa, que é o Transformations, de Barbara Hirschfeld, que é um filme de 76, uma realização coletiva feminista nos Estados Unidos, filme performance experimental. O curta brasileiro Boca de Loba, dirigido por Bárbara Cabeças, do Ceará, de 2018. O curta porto-riquenho La Cabeça Matou a Todos, de Beatriz Santiago Munhoz, que é artista visual e realizadora. E o curta Border Hole, de uma realização conjunta de Nádia Granados, que é colombiana, e Amber Bemak, que é estadunidense. Um curta de 2017, mas, enfim, como comentei, são vários outros filmes que convocam esse tema, que talvez perpassa toda a ideia da mostra, possivelmente desde a sua gênese, né? Pensando que se a gente pensar esse processo histórico, digamos, de caça às bruxas, num contexto, num recorte muito específico, que nessa passagem do período medieval para o período moderno, né? Essa instauração de um regime, novo regime, digamos, de organização econômico e social e político capitalista, e como, num contexto também geográfico específico, né, do norte global, de um lugar europeu, dos Estados Unidos, enfim, circunscrito a alguns lugares, mas que reverbera e que alimenta um certo imaginário que vai desembocar no cinema, digamos, né, e que vai estar lá presente, talvez, ao longo de toda a história do cinema, com a qual a gente tem que lidar também, pensando como esse processo, né, de caça às bruxas, de perseguição e assassinato desses corpos tidos como dissidentes em vários sentidos, majoritariamente mulheres, mas não só, como esse foi um processo de submissão, de subjugação, de domesticação desses corpos, e não só desses corpos, mas desses saberes, dessas formas de organização comunitárias, né, comunais, de relação com saberes tradicionais, muitas vezes, e como era necessário, efetivamente, tentar domar essas existências, né, de acordo com certas regras e normas. E como enfim, o exercício da mostra é inventar, talvez, outros lugares e outras imagens, em particular para a ideia da bruxa, expandindo ela, talvez, também para essa expressão Mulheres Mágicas, que nomeia essa mostra, e entendendo como, na gênese desse gesto, essa impossibilidade enfim, submeter essas existências, esses corpos, esses saberes, esses desejos. Né? Então, eu acho que esse título, Esses Corpos Insubmissos, ele pode dizer desses 4 filmes, com todas as suas questões, mas também pode dizer de muitos outros, assim, que integram essa curadoria, mas também não só, talvez, justamente os filmes que nos movem, pensando no cinema contemporâneo, brasileiro, enfim, o cinema feito nos últimos tempos que busca outros caminhos contra, né, todo um pensamento mesmo de colonização também da linguagem, né, cinematográfica. Assim. Todo enfim, percurso para dizer também que tem alguns outros filmes que diretamente convocam esse título na curadoria. Eu destaco outros 3 curtas-metragens também, que é o Caapora, O Chamado das Matas, de Olinda Muniz Vanderlei, que teve com a gente num debate no começo de março, chamado Reencantar o Mundo. Também Amarração, de Ariel Revignet, nunca sei como pronunciar o nome de Ariel, e Praise House, de Julie Dash, que ficou disponível online no site, que talvez algumas pessoas tenham tido a oportunidade de assistir. Feito esse preâmbulo, eu passo a palavra para a Lorena e para a Ramayana,
para fazerem, né, um comentário. Enfim, li muito livre, assim, a partir do encontro com alguns desses filmes e com essas ideias que, né, pairam aí em torno da mostra, que a gente vem conversando desde o começo dessa empreitada. Então, fiquei muito à vontade para trazer seus comentários e considerações. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Ramayana, também, por dividir esse espaço aqui. E a Laís, que está aqui trampando com a gente também. Eu estava dizendo a Carla, né, um pouco antes da gente conversar aqui, que essa ideia, mais que essa ideia, né, essa pesquisa sobre as representações das figurações da bruxa no cinema, né, que está muito ligado também às discussões de gênero, mas que é uma coisa que eu não tinha, assim, né, foi uma coisa que chegou a mim. Talvez alguns filmes tenham passado por mim, direto ou indiretamente, ou até outros filmes filmes e séries, né, que foram evocados durante os encontros, assim, eu tive a oportunidade de ver algumas mesas, passaram por mim, mas eu acho que não da maneira como o programa, esses corpos insubmissos, ele convoca, né? E já agradeço demais pelo convite, porque é algum tipo de magia no olhar também, né? Desloca alguma coisa, assim, quando a gente pensa esse conjunto de filmes e pensa a partir desse recorte mesmo, né? Da mostra. Então, muito obrigada. Eu fiz algumas anotações aqui, eu estou olhando no meu caderninho, então, e aí justamente por isso, né, eu acho que dentro da mostra e dentro desse conjunto de diálogos, muito foi falado sobre a figuração histórica das bruxas, né, numa relação com a literatura, com o cinema, né, como os discursos e como os próprios contextos históricos, né, como por exemplo que a Carla estava falando da caça às bruxas, motivaram e criaram imaginários, criaram representações muito específicas. E esse conjunto de filmes que a Carla propôs para a gente discutir, talvez imploda, talvez não, acho que implode bastante o que seriam essas figurações, né? E, de alguma maneira, faz olhar para essa ideia de magia como uma própria insubmissão, né? Como aquilo que desvia alguma coisa que está posta, né? Pensando também historicamente essas mulheres que eram indesejadas, né? Que eram secundarizadas e tidas como loucas, como más, né? Essa ideia da bruxa como aquilo do que a gente não quer ver, como aquilo que a gente não que a gente quer domar, né? Então, quando a gente fala sobre corpos insubmissos, são esses corpos que não cabem, né? São corpos que excedem alguma coisa. E aí, nesse sentido, pensando na ideia da mostra e pensando no conjunto de filmes, eu queria começar a fala trazendo uma frase do filme da Capora, do filme da Olinda, né, o Capora, que ela fala assim, em algum momento, que assim como retomamos, também refazemos. Ela está ali falando sobre a questão da terra, né? Mas eu acho que nesse contexto dos corpos insubmissos, eu acho que faz muito sentido essa ideia de retomada, né? Talvez seria a ideia de bruxaria, em algum sentido, né? Ou de magia que a gente está falando aqui, mas também de refazer. Porque não só existe uma discussão em curso, né, dentro do contexto contemporâneo, que também a gente viu em outros debates, né, que isso está nos filmes atravessados de outras maneiras, mas também como uma forma de implodir a própria estética, assim, e implodir essa reelaborar, né, propor reelaborações dessa imagem da bruxa e da magia. Então, eu gosto muito dessa ideia de retomar e refazer, porque é quase um roubo também, em algum sentido, né? Quando você pensa nessa insubmissão e como essa insubmissão, nesse conjunto de filmes, está ligado ao corpo. E aí eu destacaria três coisas que me saltaram aos olhos, né? Que são filmes muito performativos, né? E que o desenho da curadoria, né? Vai radicalizando aos poucos o nosso olhar. A gente começa num lugar muito
uma performance muito clássica da ideia de né, da atribuição à magia à bruxa, e a gente vai sendo percorrendo um caminho que vai radicalizar um pouco o que seria isso, da própria performance, né, e da própria forma como o filme chega para a gente. A ideia da musicalidade, né, eu acho que foi falado também em outros debates aqui, essa ideia do cantar, né, essa coisa que vem da música. Então, todos os filmes também traçam isso, e a relação com o espaço. Então, essas três coisas me saltaram bastante os olhos, e a partir dessas três coisas e dessa ideia de retomar e refazer, eu queria fazer breves comentários sobre cada um dos filmes e passar a fala para a Ramayana para depois a gente conversar mais, assim, né? Nessa ideia de música, eu queria destacar esse processo de refazer, né? Porque o Transformations é um filme que começa com sinos tocando, né? E nada mais clássico do que atribuir bruxa a sino, assim. E aí o Boca de Loba, né? Começa com o som do spray, de uma pichação, assim. E eu achei isso muito massa para pensar essa ideia de retomar e refazer, né? E aí eu transformei, eu acho que essa é a primeira fagulha relacional, assim, entre os filmes que a gente poderia traçar, né? Como esse primeiro gesto de anunciar alguma coisa. E como a gente pode colocar os dois lados, justamente não só por ter uma roupagem contemporânea, né? Se a gente pode ler assim que a pichação é uma coisa mais recente, né? Não isso, mas a ideia de transformação mesmo do signo, né? Da atribuição. Então, isso me chamou bastante atenção para pensar o conjunto dos filmes. E aí, o Transformations, eu acho que tem algumas coisas muito por fazer parte dos anos 70, né? O filme de 76, como a Carla falou. E aí tem toda essa relação, eu acho muito legal, da relação com o cotidiano que o filme faz, né? E a minha sensação, não sei se vocês tiveram essa sensação, é como se o ritual daquelas mulheres já começasse antes mesmo de começar, né? Porque existia um rito de preparação, existia um rito dessa mulher que cumpre alguns deveres em casa, e eu acho muito sutil a forma como o filme apresenta um dos problemas, né, que está ligado a essa discussão sobre patriarcado, sobre sociedade capitalista, sobre esses corpos que ficam dentro de casa, né, que é justamente quando tem um primeiro plano que uma das mulheres está deitada com seu companheiro e ela sai meio que de fininho, e o segundo é quando ela tá botando o capuz, tipo assim, eu vou sair agora, e ele meio que olha assim, né, para a porta e fica, para onde essa gata vai, né? Por quê? Como assim? E essa transição e talvez aí, né, transformações também vem um pouco disso, né, de sair desse lugar privado para encontrar essas outras mulheres, encontrar essa coletividade, né? É, causa uma virada de chave assim no filme muito sutil e que também enche de informação essa discussão, né, das atribuições dessas mulheres, né, nesse signo entre o masculino e o feminino nesse momento, e entre o público e o privado, digamos assim, né, mesmo que esse público ainda seja habitar a floresta, seja estar com as outras companheiras e estar em roda cantando na fogueira, né, e é isso, né, o primeiro filme do programa traz, digamos assim, representações muito clássicas, né, dessa ideia de bruxaria e de magia. Só que aí eu acho que a transição para isso, e aí talvez, não sei, né, a Carla pode falar sobre a curadoria, mas eu acho que o final do filme, né, quando ela, enfim, tem um momento que elas estão se pintando, existe toda uma preparação, né, para o hit, elas cantam e depois elas tiram a pintura do rosto, né? E aí eu acho que ali é um gesto curatorial para a gente seguir para os outros filmes, assim, sabe? Porque é essa coisa de tirar todos esses signos ali que a gente viu até então, né? E ela olha fixamente para a câmera, assim, tirando a maquiagem, me pareceu assim que dentro do conjunto de filmes é assim, opa, vamos nos deslocar para outro lugar. Então a gente começa com esses signos muito tradicionais e vai para a Boca de Loba, e é isso, né? Também é sair dos Estados Unidos para o Ceará. Então já tem alguma coisa mexe bastante na gente, né? E o Boca de Loba,
é muito engraçado, né? Porque a gente parte de figurações, eu acho que muito clássicas, assim, as mulheres em roda, elas é tudo muito harmonioso. A sensação do Transformations é tudo muito harmonioso. E aí o Boca de Loba já vem com uma estética um pouco mais ruidosa. A gente está dentro de uma cidade, né? E aí a gente tem esses corpos, não sei se eu posso falar dissidentes, mas insubmissos, né? Em certo sentido, com estética, né, muito performática, né, e que tem uma relação ali, que são corpos, a gente já vê ali no começo, né, da pichação, a gente já vai para um espaço subterrâneo, né, onde essas mulheres, digamos assim, como ratos, habitam um lugar subterrâneo ali, onde parece que a existência delas é possível, né, onde elas podem brincar. E aí, mais uma vez, nessa ideia de refazer e retomar, e aí eu acho que também traz a força da mostra, né? Que é logo no início, quando as mulheres estão lá, tá uma carregando a outra, brincando, cai, levanta, e tem uma voz, né, em off, contando uma história, que é justamente essa história que traz todas as simbologias dessa bruxa má, né, da bruxa velha, essa mulher que existe, que todo mundo sabe quem é, que ela cacareja, que ela é má, que ela não quer ver ninguém, né? Então, essa fricção entre esse desenho que está apresentado na imagem, né? Desses corpos que dançam, brincam, né? Se jogam, se relacionam, sobretudo se relacionam. E aí eu acho que o último filme traz isso de uma maneira mais, né, mais forte, mas eu acho que aí também está o gesto do retomar e refazer, né? Em alguma medida, quando o filme se propõe a fazer essa ligação e dentro do conjunto de filmes ele também fala alguma coisa. E essa sensação que mesmo que não seja uma floresta, né, não é um lugar habitado por esse segundo filme, mas é um lugar também daquilo que se percorre, né? Aquilo que se explora, que é a cidade, é uma cidade que aparentemente para aquelas mulheres não é um lugar habitável, é um lugar que produz medo, é um lugar que produz alguma coisa no corpo, né? E no segundo momento, apenas no coletivo e apenas no exercício de fabulação muito grande, né? Que é esse ato que tem no filme de engolir o sol, né, e fazer da cidade noite, né, eu me lembrei muito do Ex-Manas também, vendo esse filme, né, porque é essa coisa noturna, soturna, e que vamos ocupar a cidade e, de alguma forma, marcar a cidade, né, e não por acaso a rua que é escolhida é a Rua Floriano Peixoto, né, ou o símbolo que tem como contravenção ali na cidade é uma estátua de um marechal também, né, de um homem. Então, essa cidade que é masculina e que esses corpos estão ali, né, tentando coletivamente traçar uma outra possibilidade, e que é uma possibilidade de afeto, né, de troca ali, de uma contação de história, ou desse corpo que brinca com o outro, esse corpo que também vai para a rua, que corre, né? E eu acho também muito legal, muito sutil, assim, na montagem do filme, né? Como elas sempre parecem juntas, mas vão por caminhos distintos, mas voltam e ficam juntas de novo. Então, acho que isso fala muito também de um lugar menos harmonioso para essas mulheres, né? Não é tipo uma dança como tem no Transformation, né? Que elas vão de mãos dadas e rodam a ciranda. Então, mais uma vez, esse lugar de retomar e refazer, né? Já passando para o próximo, né? O La Cabeça Matou a Todos, meu espanhol é 0, -10. Mas é esse filme. Aí a gente já tem mais um símbolo, assim, né? Mais uma vez, essa ideia de retomar e refazer, que é o símbolo do gato preto, assim, né? O gato preto que não presta, né? Dentro na figuração histórica, o gato preto, até hoje, eu escuto a minha avó falar assim, que gato preto dá azar, né? Mas, curiosamente, ela tá com 2 gatos pretos em casa agora, cuidando, bem novinhos. E eu acho muito legal o jogo do filme, e queria também destacar
uma frase desse filme que eu acho que marca, talvez, é, esse programa, mas, sobretudo, essa segunda parte do programa, assim, né? Nesse processo de radicalização um pouco da estética, da ideia de performance e dessa ideia de magia mesmo, né? Que em algum momento se fala assim, né? A magia como destruição absoluta da máquina de guerra, né? E que, de alguma forma, isso estava lá no filme anterior, né? Quando a gente olha para a cidade, eu acho que a cidade é a própria máquina de guerra naquele filme, né? E que nesse é, é muito engraçado, né? Porque esse filme começa super discursivo e depois esse discurso vai para o corpo, né? Apenas para o corpo e a mulher só dança, assim. E eu gosto muito dessa associação também do Gato Preto com essa pessoa, né? Porque o jogo da montagem parece que ela também é o gato, em alguma medida, né? E eu gosto muito, assim, porque aí também entra numa outra coisa sobre essas figurações da bruxa dentro da contemporaneidade, e aí eu acho que esse filme, o próximo, fala um pouco sobre isso, que é a discussão pensar a magia e essa insubmissão dentro de perspectivas também racializadas, né? Porque isso na história do cinema também não foi tão traçado assim, né? Então acho que essas figurações, não que enfim, né, o contemporâneo ele resolva tudo, mas dentro da, eu acho que não resolve, mas existe esse gesto em alguma medida de que a gente empurra, né? A gente desloca, em alguma medida, uma discussão racializada e crítica também ao cis-heteropatriarcado, por exemplo, né? Que isso vai aparecer no último filme, né? E acho que também, em certa medida, essa minha leitura ela está atribuída ao próprio programa, né? Que faz também esse desenho, em alguma medida, né? Que a gente consegue perceber essas ondulações, né? E essa implosão mesmo do próprio código, que sempre esteve muito associado, né? Tanto aos casais heterossexuais, quando a gente pensa, né, nessa, como foi conversado, né, dessa bruxa que seduz, né? Então a bruxa que seduz o homem, né? Ou causa medo ao homem, né? E também bruxas majoritariamente brancas, né? Eu fiquei pensando, a Roberta Veiga falou sobre a feiticeira e eu só lembrei das visões da Raven. Não sei se vocês conhecem essa série, né, da Disney, mas eu fiquei pensando, eu queria lembrar, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti isso, gente. Assim, eu sou novinha, mas não tanto, né? Mas a visão da Raven era uma parada assim de magia e é uma bruxa preta, né? Então eu quis revisitar na minha cabeça, mas eu não consegui, também não consegui assistir em tempo. Mas só para reforçar também que não é porque o filme é contemporâneo que ele vai salvar tudo, né? Mas o gesto também dessa atribuição do gato preto, da má sorte a esse corpo preto, né? Eu acho que ele fala alguma coisa e surge mais uma vez, como todos os dois filmes anteriores, essa ideia de movimento, né? Dessa expressão do corpo como a expressão de insubmissão. Então, esse corpo dançante, ele se apresenta como um gesto da insubmissão, assim. E aí eu acho que esse ambiente noturno e soturno, mais uma vez, ele se apresenta, né? E eu acho muito propositivo a escolha também de dançar com o som da mata, né? Dançar com o som do escuro, assim, dentro desse filme, né? Uma coisa que engaja a gente a pensar a própria escuridão. Eu acho que a Carla caiu, será? Tô aqui. Eu tô aqui? Deu uma travada aqui.
sei se travou. Travou aí, gente? Voltou, né? Essa ideia de escuro... Desculpa, gente. Internet. É, essa ideia do escuro como aquilo que é ruim, né? Que dá medo, que é perigoso, que é desconhecido. Então, a gente não vai para o escuro, né? O que é que se encontra no escuro? O que é que se encontra na mata, no escuro, né? Então, é esse corpo que dança ao som da mata, assim, esse som que se repete e esse corpo que vai se envolvendo ali, né? E eu acho muito bonita essa relação que o filme faz e que provoca a gente a pensar, né? Por que não dançar no escuro, assim? Por que não estar naquele lugar com o seu corpo no escuro, assim? E o Border Hole, eu achei esse filme, assim, muito desafiador para conversar, né? Eu acho que ele tem muitos signos, ele trabalha, é quase uma, não vou dizer cartografia, mas acho que são muitos elementos, né, aos nossos olhos, né, muitas imagens, e aí esse lugar da performance, mais uma vez, né, talvez na sua forma mais radical dentro do programa. E aí o programa também tem suas ondulações, né? A gente chega na mata, vai para a cidade, depois volta para a mata, e a gente volta para a cidade, né? A gente faz esse caminho, assim, e eu acho que muitas coisas se destacam, assim, né? Mais uma vez, esse corpo que se movimenta, esse corpo que se toca entre mulheres, né? E aí é quando eu falo, né, de mais uma vez uma figuração que se contrapõe ao cis heteropatriarcado, assim, nessa discussão sobre essa magia como eu acho que magia em submissão, assim, né, dentro da leitura dos filmes, magia acaba se tornando em submissão, né, não necessariamente atrelado ao místico como a gente normalmente, né, a gente normalmente lê, mas aquilo que acho que o programa provoca um pouco a gente pensar assim que em toda insubmissão tem um pouco de mágica, né? Tem um pouco de feitiço, como fala em um dos filmes, assim, né? E ao mesmo tempo que o filme tem uma coisa muito do pedir, do chamar ao toque e da relação do corpo, ele também fala sobre a destruição desses corpos, né, dentro de um contexto, né, de discussão ali sobre questões políticas, sobre a relação entre Colômbia e Estados Unidos, e foi ótima essa informação, né, de saber que as realizadoras, uma é colombiana, a outra estadunidense, eu acho que isso fala muito sobre o filme, assim. O filme joga muito também com essas imagens, né, e Border Hole, né, está falando aí dessa fronteira e desse abismo, né, que existe nessas relações, né? Acho ótimo como elas zoam dos presidentes, assim, né? Do George Bush. E como é o nome do Álvaro? Acho que é Álvaro Kripp. Acho que é isso. E é muito, muito. É meio memezeiro esse filme também, em algum sentido, né? E aí é que eu acho que ele desloca um pouco o próprio fazer cinematográfico, né? Talvez para sentidos mais fechados, isso não seja filme, assim, né? Isso não entra na categoria de filme, sabe? Porque tem um exercício ali de trazer a imagem ruim, a imagem, né, granulada, e essa imagem que também, onde a montagem ela vai brincar, né, com os entendimentos do que a gente está vendo ali. Então, isso me chama muita atenção. Mas a coisa que mais vem, assim, para mim, dentro desse contexto de discutir democracia e a face da democracia, a face do capitalismo, que o filme traz, assim, né, como questão, é justamente como se atribui a essa imagem de controle, né, que seria essa imagem fronteiriça, assim, a gente consegue até
tem um jogo de câmera muito específico entre um dos ambientes assim que acontecem o filme e as performances, né? Que estão duas mulheres na mata e que em uma das imagens a gente tem uma relação com a imagem meio de câmera, né? De segurança, assim. E é muito curioso como tem uma relação com o tombamento dos corpos ali, e a gente tem um som de guerra, né, nesse momento, e esse mesmo som de guerra ele vai aparecer quando essas duas mulheres estão se tocando dentro da piscina, assim, ou dentro do mar. E eu achei muito curioso essa associação, né? Essa coisa meio que pulsão de morte, pulsão de vida, ao mesmo tempo que o filme consegue convocar. E eu acho que isso se relaciona com o seu próprio fim, assim, né? Que não é um fim, sei lá, festivo, né? Eu acho que o tom do próprio programa, quando vai para esse final, né, é um tom um pouco pessimista. Não acho isso ruim, mas, né, tem alguma coisa ali, assim, né? Quando esse corpo e é isso também, eu acho que pensar em mulheres mágicas e tentar expandir um pouco é também tentar expandir um pouco essa noção de morte e vida, né? Eu acho que ali está atribuída a destruição por um processo de essa máquina de guerra, né? Se a gente puder trazer outro filme, mas também essa relação entre morte e vida, eu acho que os filmes de uma maneira geral eles podem convocar outro pensamento, assim. E é isso, eu acho que por enquanto eu falei que só, disse que não ia falar muito. Eu falei que só. Eu acho que é isso, assim, então chamar muita atenção, assim, para como os filmes eles convocam mesmo a gente a pensar a mágica como em submissão, sabe? Eu gostei muito dessa ideia e agradeço muito, assim, pelo convite, porque eu vi filmes que, enfim, talvez eu não conseguisse encontrar com eles agora, assim, sabe? Nossa, muitíssimo obrigada, Lorena. Foi muito bom te ouvir, assim, essa escuta e visão tão atenta e cuidadosa no encontro com os filmes, assim, a gente quando monta o programa pensa em várias coisas e não pensa em muitas outras, né, óbvio. Então, é muito bom ouvir como ele vai reverberando e ganhando vida própria, assim, né, nesses encontros de visionamentos. Não vou falar muito, não, eu vou passar para a Maiana e depois a gente conversa um pouquinho. Obrigada. Ai, maravilha, gente. Claro que a gente ficaria aqui mais um tempão ouvindo a Lorena, não seria, né, nenhum problema para a gente aqui, né? Mas, de qualquer maneira, fazer não só pelo protocolo, mas pelo afeto, agradecer profundamente o convite para estar aqui hoje, né? Principalmente na figura da Carla Italiano, mas também para toda, estendendo aí a toda a organização da mostra, tá? E, claro, né? Meio como no tom que Lorena termina, né? Que prazer enorme, né? Que presente que é poder encarar esses agrupamentos constelares que foram criados, né? E tentar ler nesse céu de estrelas, né, o que é que o cinema ainda tem a nos dizer, né? Eu vou aproveitar também para já, né, dar um salve e agradecer a Laís e a Larissa que estão fazendo a interpretação em Libras aqui, né, para a gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Vou tentar não falar muito rápido, mas pode ser que mais para o fim, quando eu vi que o meu tempo está acabando, eu dei uma corridinha. E também agradecer, né, ao Júlio Cruz, que está aqui dando apoio logístico, técnico, espiritual, né, todo tipo de apoio moral aqui, né, para a transmissão, né? E que alegria que é poder estar aqui também conversando com Lorena. E vou aproveitar para mandar um beijo de magia de cura para Noa, né, Bonoba. Se cure, mulher, né? Nós precisamos de você, né? Estava comentando antes, né, de começar aqui a transmissão, como que essas mesas, né, elas estão compondo aí no canal da mostra uma espécie de companion, né, uma companhia para os filmes, né, uma espécie de catálogo em movimento,
que aqui eu tenho, né, a felicidade de ter interlocutoras, né, reais, mas também pensando que, né, essa interlocução vai ficar aí disponível para as pessoas também, né, depois poderem, de alguma maneira, né, interagir com a gente como mediação para chegar aos filmes, né? Aqui a gente está claro, né, o nosso propósito maior, é claro, é fazer esse meio de campo, né, com os filmes. Então, adorei, né, esse grupo de filmes aqui que caiu no meu colo. Agradeço demais, Carlinha, porque uau, né? São filmes realmente provocadores, né? Concordo muito com a percepção da Lorena, né? Parece a princípio que a gente tem realmente uma narrativa aí de, né, modos de figuração que, né, começam talvez atrelados a um imaginário, né, mais estabelecido, e esse imaginário vai se decompondo, né, ao longo dos filmes, a ponto de quando se chega, né, no border hole, ali pela ordem, né, que o programa está montado, né, se não, talvez se não fosse exatamente pela relação com os outros filmes, né, a gente ficaria perguntando, mas o que esse filme está fazendo aqui? Mas junto com os filmes, a gente sabe exatamente o que ele está fazendo ali, né? Então foi realmente uma felicidade incrível assim, acompanhar, né, esse programa desses corpos insubmissos, né? Essa ideia da insubmissão, claro, né, de não se submeter tal, mas tem um sentido, né, da não submissão também, do insubmisso, que é um sentido militar. Eu sempre gosto de pensar isso, né? Porque o militar insubmisso é exatamente aquela pessoa que não se apresenta à incorporação quando é chamado para prestar serviço, né? Então, o militar insubmisso é aquele que não se apresentou, é aquele que sumiu, né? Cadê? Não está ali, desapareceu, né? Que é um pouco também do que eu vou falar, essa ideia, né, da bruxa sempre naquele meio ali, não só da bruxa, né, mas das mulheres mágicas, né, pensando no caso, principalmente do borderline, do border hole, né, esse lugar do aparecimento e desaparecimento desses corpos. Tá? O que é, né, que magia é essa, né, que conjura e esconjura, né, o aparecimento desses corpos insubmissos, tá? Porque magia, claro, que a gente vai para a história do cinema, tá lá, né? Lanterna mágica, né? Tradicionalmente, né, se fala isso, a magia do cinema, né? Então, essa relação da ideia, da palavra, né, magia com a própria arte cinematográfica é algo que já está, né, de certa maneira, estabelecido, né? O cinema em si ele já tem algo já teria algo de mágico, né? E aí, pensando, eu acho que a Lorena também já cantou um pouco essa bola, assim, a ideia de magia, né, principalmente se a gente for, né, na antropologia, o Marcel Mauss, tal, a ideia de magia, ela está num confronto direto com a noção de religião, né? São dois modos, né, de confrontar, digamos assim, problemas, né, comunitários, problemas sociais, né, os problemas. A religião, claro, está ali ligada ao sacrifício, né, e a ritos que são regulares, né? A religião está lá, né? A liturgia, né? Toda de certa maneira codificada já, tá? E ritos que são quase obrigatórios. Já a magia não, né? A magia não está do lado do sacrifício, a magia está do lado da loucura, do malefício, né? Os ritos, né? Os rituais mágicos, eles são irregulares, tá? Muitas vezes eles, né, respondem isso da performatividade, né? Aquela magia ela responde àquele acontecimento específico, né? Uma liturgia religiosa você não vai nunca mudar, independentemente do que está acontecendo. O mundo está acabando, né? Mas está lá, toma aqui um vinhozinho, toma aqui, né, um pedacinho de pão. Isso não vai mudar. A magia pode mudar exatamente pelo que está no encontro do momento, né? A própria ideia, né, dessa performance contingente que está, né, assombrando aí os filmes, principalmente, né, à medida que o programa vai
vai passando, né? Então, quando a gente pensa nessas mulheres mágicas, acho que tá muito desse lado mesmo, né? Desse lado dessa performance contingente, dessa anticodificação, né? É anti-religião, então ela é anticodificação, né? A magia ela é exatamente aquilo que é irregular, não é obrigatório, né? Responde muitas vezes ao momento. E por causa disso, a magia, claro, não é tão bem socialmente sancionada como a religião, né? A magia está sempre ali num lugar subterrâneo, no lugar do segredo, né? No lugar, muitas vezes, de uma oralidade, que aí tem a ver, né, com o conto lá do Boca de Loba, né? Então, a magia está no lugar da oralidade, porque é esse encantamento que precisa do corpo, né? Então, não adianta escrever muita coisa, né? Vamos ali, né? Exercitar, né, essa oralidade, que é para não dissipar o segredo mágico, né? Por isso também que a magia está relacionada a grupos socialmente, né, marginalizados, né? Então, assim, e muitas vezes grupos, esse que é interessante pensar isso da continuidade, da ruptura, da invenção e da reinvenção que a Lorena está falando, né? Porque a magia passa muito também, né, não só por esses grupos que são marginalizados, mas a magia passa muito, né, num certo tronco familiar, porque aquela família pode ter sido escolhida, né? Então ela vai se desenvolvendo intergeneracionalmente, assim, vai passando de geração para geração, né? Então, a cada geração essa magia, né, se transforma, já que ela não é a ritualidade da magia é algo, né, que é menos codificada, é mais contingente. Então, é possível exatamente que, né, essa magia estimule essas transformações, né, de que a Lorena estava falando, né? E claro, né, do ponto de vista, assim, talvez mais epistemológico mesmo, né, de uma crítica, né, à filosofia da ciência, né, a gente vê essa teleologia que tira o pensamento mágico, né, aliás, que coloca o pensamento mágico como algo primitivo a ser superado, né, até chegar, né, na modernidade do pensamento científico, tal, né? E nós temos essa suposta teleologia que a gente sabe, né, antes de tudo uma visão racista, né, de inspiração colonialista, né? Então, mulheres mágicas, né, elas têm também, né, uma possibilidade de serem, né, entendidas como um desafio a essa teleologia, porque o programa mostra isso, né? Você tem ali esse, né, esse imaginário mais, né, mais tradicional, né? E ele se transforma, mas ele ele não soluciona, como diz a Lorena, né? Ele continua, né, transformando. Então não tem uma teleologia, chegamos né, ao ponto perfeito, né? As coisas continuam em movimento, a magia continua, né, em movimento. Então isso eu acho, né, muito instigante de pensar, né, toda essa possibilidade, né, que pensar a palavra, né, magia, a ideia das mulheres mágicas traz para a gente poder ver esses filmes, né? Mas tem uma coisa que também é importante nessa teorização, digamos assim, né, nessa perspectiva antropológica da magia, é que a magia faz alguma coisa, né? Isso que a gente estava falando de novo da performance. A magia ela muda o mundo, né? Então, você vai lá, tá com problema, não sei o quê, né, faz um negócio aqui, uma mágica em mim, que pronto, né? A magia, acima de tudo, ela deve fazer alguma coisa para se provar, né, efetiva. Então, ela tem um caráter, né, de transformação do mundo. E aí, claro, a gente pode se remeter aí. Depois vamos falar um pouco mais especificamente dos filmes, mas tem uma fala no La Cabeça Matou a Todos, que a voz diz assim: a forma não é simbólica, ela afeta comportamento e pensamento, né? Então, a magia, ela não é simbólica, ela não tem que significar, o que ela tem que fazer é afetar, né, o comportamento e o pensamento, que eu acho que é a chave também, uma boa chave para pegar esses filmes,
né? Então tá, estão, como disse a Lorena, né? O border hole tem zilhões de signos, o que é que a gente faz com tanta coisa? Solta os signos, solta, né, a angústia de simbolizar e vamos ver como é que isso afeta, né, comportamento e pensamento. Vamos ver o que é que esses filmes fazem, mais do que eles significam, talvez. Né? Assim como vamos ver como é que esses corpos que estão, o que é que esses corpos que estão nos filmes fazem, mais do que, né, o que é que as relações entre eles ou seus gestos podem significar. Porque isso tem, claro, tem muito a ver com como a mágica, né? Ela, para acontecer, ela precisa também de um certo ritual, né? O ritual é isso, né? É esse corpo, né, que está ali de maneira vibrátil, né? Vamos dizer assim. E aí tem a coisa da dança, né? Do canto que a Lorena chamou a atenção aqui, né? Então, esses corpos precisam dessa vibração, né? Que vem do som, vem do movimento, tá? Mas que não necessariamente eles estão preocupados, né, em dizer algo, né? Eles não são, né, necessariamente produtores de uma linguagem. E dentro dessa ideia de ritual, né, eu lembrei de toda a teorização da Maya Deren em cima do filme dela, né, o Ritual in Transfigured Time. Né? Quando ela teoriza esse filme dela, né, aí de novo, né, ela é esse lado meio antropóloga amadora que ela tem, né, assim, a vontade de, né, entender, né, os rituais, né, não só os rituais, né, dessas sociedades mais externas a ela, mas, né, depois a própria Annette Michelson vai falar de como a Maya Deren vai pensar o ritual da própria sociedade ocidental, né, ali nos Estados Unidos, mas quando ela está teorizando lá o Ritual in Transfigured Time, né, ela vai dizer que uma coisa importante, né, desse tempo transfigurado do ritual é que o ritual despersonaliza o indivíduo. Né? Ela vai dizer algo assim, que acima de tudo, a forma ritualística trata o ser humano não como a fonte da ação dramática, mas como um elemento um tanto despersonalizado no conjunto dramático. Né? E aí ela vai explicar que a intenção dessa despersonalização não é destruir o indivíduo, não é dizer assim, não tem indivíduo, mas pelo contrário, é intensificar esse indivíduo. Não simbolizá-lo, não significá-lo, mas intensificá-lo. Né? O que ela diz, né? Para além da dimensão pessoal e libertar ele das especializações e limites da personalidade. Cara, eu fiquei muito, né, nessa ideia do ritual, porque eu fiquei imaginando que esses filmes chamam um pouco, né, essa teorização da Maya Deren. Né? Até porque são filmes onde esse corpo, né, é um corpo que está se testando, né, através da dança, através, né, da relação com outros corpos, né? Mas eles estão se testando em geral, né, com exceção ali de alguma outra sequência, talvez em Border Hole, talvez em Boca de Lobo, mas são corpos que estão se testando numa carnalidade deliciosa, numa carnalidade prazerosa. Né? Em que os corpos eles estão buscando formas de estar em contato que não sejam formas, né, que repitam trauma, nada disso. Né? Tá procurando outras maneiras de existir um corpo na frente do outro. Né? E aí, claro, né? Como não lembrar daquele convite maravilhoso do bode do filme A Bruxa, né, do Robert Eggers, né, que o bode olha lá para a garotada e diz: Wouldst thou like to live deliciously? Né? Você gostaria de viver deliciosamente? Né? Esse é o convite, eu imagino, né, para essa carnalidade, né? Você viver deliciosamente. Você não gostaria, não, de viver deliciosamente? Né? Pega aqui essa mágica, vem comigo. Eu ia na hora.
Aliás, eu fui, né? Porque o filme me encantou, assim, nessa coisa do encantamento, né? Eu fui, né? A delícia está aqui, delícia, né? Na ponta da língua, a própria palavra, né? Ela nos joga né? Num lugar sensual, né? Nesse jardim, assim, de delícias terrenas, né? Como tá na ideia do Bosch, né? Então, esse corpo, né? Que vejo nesses filmes, né? Muito né? Essa vontade de inventar modos de estar juntos, né, tem um sentido coletivo muito forte, tá? E aí vai se dissipando, né? A Lorena foi, né, precisa, assim, é, você tem uma roda, elas estão juntas, né? O princípio de Boca de Loba é um princípio de agregar e desagregar, né? Então, o princípio, né, do border hole é um princípio, não é nem agregar e desagregar. Inclusive, a própria imagem no final, quando você tem uma sequência incrível, assim, que está numa ruína e os corpos ficam, né, como se fosse código mesmo, né, um código Morse, assim, né? Então, ela virou, fragmentou total, né, no final a relação. Tá? E aí acho que tem um pouco isso dessa magia do cinema, né? Você pode pensar lá o Méliès, né? As coisas somem, né? Aparecem, somem, aparecem, a magia está lá, né? Isso que né? A psicanálise adora essa, né? Aqui, olha aqui, não tá, né? Mas que no caso né, desses filmes, não é necessariamente significando isso, né? O que está ali significa uma parte de não sei quem da mãe. Não, é efetivamente uma espécie de pedagogia da imagem, onde a visibilidade da mulher, né, ela é tirada do registro do feminino como espetáculo, né? E também é tirada do registro da ausência total, né? Então, é isso, né? Esse aparecimento, esse código Morse, né? Que esses filmes, em vários momentos, apresentam também. E, por fim, depois a gente, né, posso pensar coisas mais específicas aqui ao longo da conversa, né? Mas quando a Lorena coloca também essa provocação da racialização, né, da questão da racialização, nesse plano da magia, né, a gente já viu, né, comentei lá como a ideia da magia como o primitivo já é né, uma ideia racista e colonial. Tem uma coisa que, no vídeo que eu assisti, o Transformations, a sinopse, a Lorena percebeu isso também, a sinopse, as mulheres se encontram não sei o quê para um ritual de magia branca. Aí o cabelo do braço arrepiou tudo, né? Então, exatamente, né? São esses pequenos sinais realmente que mostram, né? Como não está resolvida nenhuma questão ainda, a gente ainda está, né, amarrado a esse imaginário, né, que racializa a ideia da magia, tá? E embranquece a ideia da bruxa, né? E a narrativa, né, do Boca de Loba imediatamente também me remeteu a uma das histórias que mais me fascinava e horrorizava. Eu tinha pavor dessa história, mas ao mesmo tempo era fascinado por ela. Eu lia várias vezes num catatal desse tamanho, que era a coleção de contos folclóricos, histórias folclóricas do Luiz Câmara Cascudo, né, que os pais tinham assim. Eu ficava lendo aqueles contos e tal. E tinha um que sempre me causou muito medo, era o conto da Moura Torta. Tá? A Moura Torta, exatamente, né, essa mulher negra, velha, né, que impede, né, a princesa de se casar, né? E aí, junto aí, claro, né, desse imaginário folclórico, né, racismo, etarismo, misoginia, enfim, um shake, né, um milkshake de né, questões. Mas é interessante como no Boca de Loba, né, esse imaginário que eu tinha né, dessa narração, dessa bruxa, tal, ele é totalmente desmontado na tensão com a imagem, com o som.
tá? Então, a narrativa, ela se transforma em outra coisa. Não que ela se torne uma narrativa de potência total, ela se torna uma narrativa dentro da positividade. O bom é exatamente porque o filme permite nos mostrar essa tensão, tá? O filme coloca em tensão, não que ele vá, né, como eu falei, trazer, né, o problema para a positividade, né? Mas dizer que tem um problema já é, né, mais do que interessante. Bom, vou parar um pouco por aqui, tem, né, mais coisas assim específicas para contar dos filmes, mas também, né, quero ouvir mais das pessoas, então é isso aí. Leana, brigadíssimo, foi incrível te ouvir, assim como foi excelente ouvir Lorena. Eu acho que vocês, fizeram uma aproximação extremamente sensível não só a cada um dos filmes, mas ao conjunto deles, né? E nos leva a pensar várias outras questões. Eu anotei um monte de coisa, eu tenho zero pergunta, eu tenho comentários, né? Tipo assim, gente, tô nessa luz vermelha aqui, não é à toa, não. Roxane aqui. Então, eu vou, enfim, comentar algumas coisas e só também, acho que trazer um comentário que a Mirelle trouxe no chat, que quando a Romana está falando La Cabeça Matou a Todos, que você traz essa frase, né, que a forma afeta o comportamento e o sentimento, que ela diz que esse momento do filme é incrível e que ela vai explicando a ideia da magia na própria enunciação, né? Então, o enunciado como esse ato também performativo e uma ação no mundo, e uma ação na própria forma fílmica, né? Enfim, gente, não vou ler nada não aqui, não, porque não vai dar para fazer nada disso. É incrível como a Lorena trouxe essa questão, assim, de como esse conjunto de filmes acaba, talvez, ao final, né, pensando eles em conjunto, apontando para um desfecho talvez pessimista, assim. Não sei exatamente essa pergunta, mas essa sensação, né? Não lembro se esse foi o termo que você trouxe, acho que foi, né? Não me lembro. Diga. Não, foi só um comentário, assim, a minha Não, sensação, não, mas eu achei ótimo, porque é isso, não era algo que eu tinha me atentado exatamente ao montar, mas eu acho que é um sentimento que fica comigo também, assim, e eu acho que passa também por esses investimentos na performance enquanto, né, linguagem, assim, não como se existisse a performance e uma linguagem performática. O desafio é justamente, né, uma forma que vai se fazendo a cada motivo e a cada proposição, né? Não faz sentido ter uma forma, né, um modelo da performance, ela tem que se fazer ali em ato, senão ela não é efetiva, né? Não muda nada. Então, eu sinto que talvez seja um horizonte, talvez o único possível, assim, quando a gente junta esses filmes e que estão às voltas com essas questões, assim, né, com essas angústias também históricas, mas com né, essas angústias que vão desembocar num desejo de criar formas outras, né, para existir em conjunto em imagem, para lidar com, né, ser mulher e ser mulher gorda, ser mulher negra, ser mulher colombiana, brasileira, contemporânea, enfim, né? Né, todos esses atravessamentos, assim, como talvez o horizonte não é exatamente desse de, né, entre aspas, empoderamento, vamos dar as mãos e tá tudo certo, assim, é inevitável, é incontornável. Talvez esse horizonte mais melancólico mesmo, assim. O que não significa que não é necessário continuar em movimento, continuar fazendo, né? Continuar em curso. E o Transformations, enfim, eu perdi muitas horas de sono montando esses programas, enfim. E eu achei que valia colocá-lo ao lado desses curtas contemporâneos, assim, né? Porque você sempre pode acercar, acolher o filme, determinado filme de uma forma, né? Quando você coloca ele iluminado e iluminando outros de outro contexto, com outras proposições, outras visões de mundo, essa coisa da sinopse da White Magic é totalmente condizente com o pensamento do filme, feito ali no contexto do feminismo de segunda onda, americano, branco, que não se reconhecia necessariamente
não se reconhecia no seu privilégio, at all, assim, sabemos, mas que estavam ali transformando seus cotidianos, né, de mulheres suburbanas, enfim, brancas ali né, em Vermont, sabe, assim, que aquilo era transformador naquele momento, naquele contexto, e a própria organização coletiva delas, assim, que isso também tem que ser entendido enquanto uma construção histórica, né, naquele momento, né, enfim, não que eu estou dizendo, não estou passando pano pro filme, não é nada disso, eu acho que a coisa da white magic é totalmente racista e tá nesse lugar de mundo daquelas mulheres mesmo, assim. Mas é entender como é interessante também, importante às vezes, olhar para essas imagens e essas formulações à luz desses outros trabalhos, assim, que talvez todos eles a gente poderia nomear de performance, não sei se nem naquela época se reivindicaria esse nome, assim, mas para poder, enfim, fazer com que as coisas continuem vivas mesmo, né? E que se possa produzir cada vez mais de forma mais contundente. Enfim, Sabe? só um comentário. Vá, manda ver. Não, mas aí a gente continua, né? Não, diga aí. Só falta o Não, copinho de cerveja. Porque dois filmes me ajudaram muito a assistir o Transformations, né? Um deles foi Dyke Tactics, né? Que tá ali, né? Numa mesma tentativa de construção de uma roda celebratória, né? De um certo impulso até mesmo, né? Utópico, né? Essa tentativa de figurar um espaço para a mulher, né? No caso da Dyke Tactics, né? Para a mulher lésbica, especificamente, né? E, claro, no Dyke Tactics, a experimentação do corpo está mais performada, né? Então, enfim, né? O corpo da lésbica está ali, né? Realmente num processo de figuração, reconfiguração, porque são várias camadas de imagem que tem tudo. Então me ajudou bastante a pensar exatamente né, uma espécie de zeitgeist, assim, né? Você estava falando, essa segunda onda do feminismo e tal, mas por outro lado também, né, como a própria forma, né, ela, né, ainda circula, né? Isso, vamos nos juntar, vamos fazer uma roda, vamos aqui, né, na natureza, né, vamos celebrar algum tipo de comunidade possível, né, entre nossos corpos. Né? Então, tem ali, mesmo que houvesse dentro, né, por exemplo, né, do movimento feminista, mesmo que houvesse a tensão, né, entre o feminismo lésbico e o feminismo, enfim, vou chamar de feminismo branco, assim, mas só por falta de um nome melhor agora, né? Mesmo que houvesse essa tensão no movimento, mas a forma, né, o modo como isso se formula na cabeça das artistas é, né, muito, muito parecido. E aí, vindo mais para o contemporâneo, outro filme que me ajudou a ver Transformations, né, foi o Blasfêmia, de Linda Quebrada. Né? Porque me ajudou no sentido de comparação. Vocês lembram que, né, no final do curta / clipe, né, a gente tem uma sequência lá que, né, as mulheres estão juntas e estão se lavando, né, um tanto como no final do Transformations, né, que elas estão lá tirando, né, a pintura de guerra, né, ali, diante da câmera. Mas aí é muito interessante pensar, e sim, um certo corte no modo de figurar, né, esse banho, né, de descarrego, assim, é que em Transformation você tem os rostos, né, separados nos planos, né? Talvez aí uma tentativa de voltar a uma certa individualidade, né? Depois da comemoração em grupo, né? A gente volta para casa, cada uma vai voltar para sua casa, né? Na individualidade do seu rosto. Né? E no filme né, da Linda Quebrada, não, né? Você tem, né, um momento em que há esse momento da lavação, né, de tirar, de botar água, bem realmente ao final, é um momento de recomunhão entre as mulheres. Né? E daí, por isso que eu achei, né, que é interessante colocar o filme nisso, né, nas continuidades, nas rupturas do modo como se imagina, né, essa pequena comunidade.
Sim, e eu acho que, enfim, essa ideia de comunidade talvez seja aqui uma das que atravessa os 4 filmes, né? Eu só queria, enfim, sublinhar também esse caminho que Lorena trouxe de relação, né, de aproximação com os filmes, que é essa frase do Capora, né, o retomar e refazer, e que não é longe de um movimento teleológico, né, o pretensamente evolutivo, claro que não é isso, mas talvez esse gesto, né, contra apagamentos, né, possíveis, assim, de não fazer, né, da mesma forma, até porque seria impossível, é sempre uma forma que está se repetindo, se reinventando, né? E eu acho, eu sinto um pouco isso, assim, nesse conjunto de curtos, né, não só esses, mas também os outros, né, que vocês comentaram, assim, como cada passo dado ele, né, tem atrás de si vários outros, ao mesmo tempo que ele é único e singular, né? Eu fiquei com muito essa frase na cabeça que não tinha me batido assim tão forte quando eu vi o filme de Olinda, e você trazer assim como um caminho mesmo, né, de relação com os filmes foi incrível, assim. E acho que tem uma. Fiquem à vontade para falar. Uhum. Não, acho que tem a ver também com o que a Ramayana estava trazendo, né? Sobre isso da magia, enquanto aquilo que está transformando, né? Aquilo que provoca alguma coisa modifica, né? Então, acho que essa ideia de movimento, não só do corpo, mas da própria imagem, assim, né? De como isso vai se adensando nas proposições estéticas dos filmes, de modo a gente chega nessa imagem muito pura, né? Do primeiro filme, provavelmente filmado em película ali, né? O filme mó bonitão, né? E a gente acaba lá no filme super ruidoso, assim, né? Que também tinha, se a gente puder puxar mais, assim, né? Tem tudo a ver com o excesso de imagem de hoje, assim, né? Quando eu falei sobre os signos, é isso, você tá sendo devorado pelas imagens o tempo todo, então faz muito sentido aparecer tanta imagem ali, né? Porque também é um pouco dessa desse vômito do próprio daquilo que a gente também recebe, assim, né? Então eu fiquei pensando muito nisso e gostei dessa ideia, assim, para pensar o próprio cinema, sabe? Esse movimento, assim. Outra coisa que a Ramana trouxe, que eu acho massa para pensar os filmes, é esse binômio, né, da questão da religião, assim, essa separação, né, porque acaba convocando para os filmes um lugar mais integrado mesmo, né? Quando eu estava falando sobre vida e morte, né? Isso não se separa, né? No final das contas, tá tudo interligado. Então, os filmes também convocam algum tipo de implicação, né? Se a gente pode usar aqui a palavra da Denise, né? Esse mundo implicado, né? É sobre isso, assim, né? Porque essa magia... E aí, quando a magia vai para o urbano, né? O encantamento vai para o urbano, também é sobre isso. Ou quando no Capora, né? O encantamento está na mata, né? Eu acho muito bonito, assim, ela fala... os encantados, eles só vão vir quando tiver floresta, né? Então, assim, por isso que eu vou replantar. Então, a gente vai replantar, porque a gente só vai estar bem quando os encantados estiverem com a gente. Então, essa implicação radical entre o mundo material e imaterial, que a gente nem precisa dividir desse jeito, mas é o que a linguagem permite, né? É um pouco sobre isso que os filmes também convocam, né? E como no âmbito, se a gente pensa essa ideia de mulheres mágicas e de magia, né? Como aquilo que está em tudo, então é isso mesmo, a implicação radical, né? Você vai até o final com isso, assim. E aí, até sobre essa ideia de linguagem que Ramayana falou sobre isso dos signos, né? Eu fiquei pensando muito que os próprios corpos são a linguagem, assim, nos filmes, sabe? Que eles mesmos, eles expressam alguma coisa, e eu gosto muito dessa ideia de apresentar o problema, né? Eu tenho uma discussão muito forte sobre positivar a imagem, positivar a imagem, positivar a imagem, né?
E a gente pensar que os filmes eles não estão resolvidos, né? Que o conjunto é pessimista, por exemplo, e que eles não se resolvem, que bom que os filmes não se resolvem, né? Que chato. Que se resolve é propaganda publicitária, gente. 1 minuto e resolve, né? Que bom que os filmes não se resolvem, né? Porque a gente tem a possibilidade de agrupá-los mesmo, né? De fazer esse gesto de pegar um filme dos anos 70 e trazer para perto de filmes dos anos 10 assim, né? Então, que bom que eles não se resolvem, né? E que bom que eles também conseguem apontar caminhos para a gente quebrar, não quebrar, né? Mas duvidar da imagem que a gente via antes, porque eu acho que os filmes fazem isso, né? O agrupamento faz um pouco isso, e a gente fica duvidando e propondo outras leituras, né? Ao ponto da gente dizer que em submissão e magia são a mesma coisa, assim, né? Então, isso eu acho massa. E só para terminar, que foi uma coisa também que a Ramayana falou sobre isso do indivíduo, né? Porque aí eu pensei num outro filme, que é Uma Noite Sem Lua, da Castiel, que também está na programação, né? Uhum. Que aí, se o último filme tem essa ideia de fragmentação, né? E aí você trouxe a questão da Maya Deren, eu não conheço esse estudo dela, né? Sei quem é a diretora, mas eu acho que o filme da Castiel, se tivesse nesse conjunto, já seria a radicalização da ideia do indivíduo, né? Que ela fala em algum momento, né? Eu virei peixe, né? No filme, assim. Então, é isso, né? A possibilidade de como os filmes, eles também, mais uma vez, movimentam, né? Movimentam alguma coisa, e mais uma vez, não estão resolvidos, assim. Me engaja muito ver filmes não resolvidos. E o mote do Transformations, na verdade, né, ele continua nos outros filmes, né? Porque são filmes sobre essas imagens que passam por essas, né, refigurações, configurações, tá? Então, você falou, né, Lorena, assim, a montagem sugere uma mulher gato, né? Ou um gato mulher, ou uma indistinção entre mulher e gato, né? Border hole, o próprio título sugere uma distinção entre uma contiguidade e a descontinuidade radical. Né? Então, o que é um border hole? Né? Essa impossibilidade, essa coisa paradoxal. Que não, por Essa isso, né? fronteira mítica, né, entre Estados Unidos e a Colômbia, que existe e não existe. Exato. Né? Exatamente. Então, é um outro plano de existência, não está nem aqui nem lá, né? Nessa coisa paradoxal. E no border hole tem algo assim, isso eu vibrei muito, porque tem uma sequência belíssima numa pedra, que tem uma bandeira, né? E ali aqueles corpos aquele corpo que some, reaparece, né? Algo meio sereia, meio bruxa, né? E eu lembrei muito da Ilha da Tempestade, a peça do Shakespeare, né? Porque essa figura dessa bruxa, dessa, né, mulher, né, que foi exilada nessa ilha, né, e ela criou filho, enfim, organizou essa ilha, depois veio, né, um macho branco europeu e desmontou, né, toda né, o matriarcado, vamos dizer assim, né, de Sycorax, né, que é desmontado quando chega Próspero na ilha, né? E aí eu conseguia ver, né, exatamente né, digamos, essa continuidade dessa, né, essa mulher que aparece, reaparece, essa bruxa que aparece e reaparece na história da arte, na história das imagens, né? Tá ali o reaparecimento da dona da ilha, aquela que está refundando, né, um espaço, ela está, né, talvez querendo dar um Ctrl-Alt-Del, né, e refundando aquela ilha impossível, né, porque você ali não tem, né, não tem nenhuma condição de vida, né, mas ainda assim ela está refundando, ela vai lá, sobe no mastro, pega a bandeira, né, então ela está refundando um território, né, impossível, paradoxal, que, né, tem muito a ver com, né, a pegada do filme. Então, um outro trecho de Borderhole que eu adoro, que para mim, eu li assim, né, é a homenagem das realizadoras a Laura Mulvey, né, que é um momento de desmistificação total,
tá no meio da mata, elas estão no buraco com a bunda para cima, assim, elas estão ali cavando, né, com a bunda e a chota aparecendo assim, e aí tem um contraplano, tof, né, que aparece exatamente, né, num plano até mais aberto, que, né, mostra mais o entorno, tal, mostra lá no fundinho a câmera que está pegando elas de frente, né. Eu digo, olha aqui, é a homenagem das realizadoras, né, o trabalho de desmistificação que a Laura Mulvey faz, por exemplo, né, no Enigma da Esfinge, né, quando ela gira aquela câmera, mostra a câmera, né, exatamente para tirar, né, isso que a gente estava falando com esses filmes, trabalho exatamente na chave, né, dessa desespetacularização, ai, quanta sílaba, tá? Dessa desespetacularização da imagem da mulher. Né? Então, são mulheres mágicas, né? Não porque, né, elas significam alguma coisa no sentido da fetichização, né? Elas estão ali substituindo alguma coisa, né? Que é a grande crítica da Laura Mulvey ao cinema clássico, né? Mas justamente elas são mágicas porque de alguma maneira ali aqueles corpos e essa insubmissão está criando um outro tipo de cinema para que esses corpos possam ser insubmissos. Está criando um outro tipo de imagem onde esses corpos podem ser insubmissos, já que, né, talvez essa linguagem clássica, tal, a coisa fique meio complicada, elas vão homenagear Laura Mulvey aqui, né, vamos desmistificar esse dispositivo, né, que colocou essas bundas aqui tão bem enquadradas, né, aqui no seu buraquinho, não, né? Eu adorei esse trechinho do filme. Eu adoro Border, onde eu vou levar esse filme. Me dá um jeito, Fia. Não é, enfim, ótimo ouvir vocês também. Eu acho que acaba voltando para essas questões dessa, né, não espetacularização de alguma forma, assim, em vários sentidos, né? Lorena até falou, né, quem é bem resolvido é propaganda, e é nesse sentido, assim, né, de que é preciso resolver, né, bem iluminar e ter uma narrativa de começo, meio e fim, uma moral da história, para que se possa vender alguma coisa, obviamente. Mas é preciso tornar inteligível, né, e apaziguado e compreensível um mundo que não é, enfim, existências que não são. Então, né, esses filmes eles estão às voltas com suas digamos, imperfeições, e eu uso a palavra imperfeição da forma mais potente possível, assim, né, com suas rasuras e com suas vibrações muito próprias, justamente é isso, né? Enfim, como modos de contornar, não diria justamente enfrentar, ou, enfim, de propor um outro caminho, né? Que não é o né, o que convencionou historicamente que era o caminho, né, dentro da história do cinema, enfim, cinematográficas são cinematográficas, e só para também reforçar como esse é o programa talvez mais fortemente que investe em modos experimentais, né, o que na tradição que chamou de experimental, ou da performance arte, né, do meado do século passado para cá, e eu acho, enfim, nossa intenção foi que era extremamente necessário que eu estivesse na programação, justamente como contraponto para essa né, pesadamente, majoritariamente ficcional, no sentido mais convencional, normativo, que é a existência dessas mulheres mágicas, encantadas, enfim, no cinema, que é sempre dentro de muitas regras, né? Regras de linguagem, né? Regras de enredo, de como ser enquadradas, né? Da cor da pele, né? De como se comportar. Então, enfim, acho que a ideia de serem filmes imperfeitos, né? Ser imperfeita, lembrando o filme da Patrícia lá por um outro caminho, Patrícia e Sofia, é um pouco nesse sentido, assim, no sentido mais potente mesmo da coisa. E aí, remetendo a tal da magia do cinema, o próprio Méliès está na mostra, coitado, tá aí. Enfim, tá aí quando as primeiras bruxas, não por acaso uma bruxa muito má e muito dicotômica, esteticamente, inclusive, a tal magia do cinema, ela pode ser, né, mastigada e cuspida de outro jeito, né? Enfim, ela pode se apresentar de outras formas.
E Ela pode aqui virar religião. é verdade. Só para complementar essa fala de Carla, assim, eu queria voltar àquilo que a Ramayana trouxe, assim, né, daquela cena do Boca de Lobo, porque apesar de a gente falar muito, né, outras formas de fazer, né, ao mesmo tempo a gente esbarra nas formas antigas, assim, né, que é aquela cena do Boca de Lobo, assim, né, que tá lá o conto da velha e tal, mas a imagem traz outra coisa, né? Então, isso também é sobre esses filmes imperfeitos, né? Porque poderia talvez ser mais fácil a gente combinar essas outras formas, né? Se afastando dessa narração que a gente já não precisaria mais, né? Então, acho que os filmes também abrem uma oportunidade de esbarrar. É isso, né? Retomar e refazer. Você esbarra e você devolve, né? Muitas vezes com ruído daquilo que a gente barrou, né? Mas se transforma, porque magia é isso, né? A Ramayana trouxe, é isso. Alguma coisa se transmuta, né? Alguma coisa se desloca, né? E eu acho que isso, o programa também convoca, né? A gente pensar dentro dessa, fora do binômio, assim, né? Do tipo, não é uma representação má ou ruim ou negativa e positiva, né? E nem necessariamente também a gente poderia olhar para o Transformations, né? Ó, as gatas brancas aí dançando, né? Podia ser assim, né? Mas é um convite a treinar a sensibilidade para pensar juntos filmes, né? E isso é massa, assim, isso é sempre muito, muito provocativo. Então, E só, né, pensar, comentar uma coisa e te fazer para vocês uma pergunta aquela, né? Assim, que agora vai virar entrevista. É que assim, sério mesmo, eu desconfiei de uma coisa que eu estava deixando mais para o final, mas a Carlinha aqui já deixou uma bola quicando. Mas uma coisa anterior que eu estava, né, pensando muito, assim, que é o aspecto do segredo da magia, né? Quer dizer, a magia funciona porque a gente não sabe como ela funciona. E eu acho que isso também tem, se a gente pensar, um impulso experimental, né? Quer dizer, funciona e não sabe por quê. Né? E quem é que vai explicar? Né? Então, isso do Mágico de Oz, né, de ir lá atrás da cortina e, né, desvelar, olha, é assim que acontece, tem um lado interessante quando é para desvelar não a magia do cinema, mas para desvelar exatamente, né, o clichê. Isso que as realizadoras fazem no. É que eu comentei aqui que elas fazem no Border Hole, né? Quer dizer, olha, desmistifica tal. Né? Desmistifica né, esse gozo que você podia estar tendo olhando aquelas bundas. Né? Mas, por outro lado, eu não acho que a gente tem também que desmistificar ou né, desmagicizar, né? Senão, pelo contrário. Né? Eu acho que esse segredo é exatamente a possibilidade, né, disso que a Lorena falou. Né? Bom, se o cinema fosse como publicidade, a gente nem estaria aqui, né? Porque não teria o que falar. Vai falar sobre o quê? Sobre um comercial de sapato? Não tem o que falar. Assim, né? Nossa, que fotografia bonita, né? Aquele papo da galera quando sai do cinema. Né? Adorei a fotografia. Não tem o que falar. Tá? Agora, a pergunta, que é uma desconfiança que eu tenho, tá? Justamente porque esse me pareceu né, o programa com, né, essas torções de linguagem mais evidentes, né, esses corpos e essas linguagens insubmissas, né, esses corpos e essas formas fílmicas insubmissas, né, mas é também o programa com a maior pegada queer. Será que tem a ver? Será? é uma pergunta retórica? Assim, a minha aposta é que sim, tem a ver. É meio. Claro que é retórica nesse sentido, mas né, tá ligado mesmo, né? Tá ligado à elasticidade do que esses corpos se permitem fazer, né? Do que o filme aceita do que esses corpos se permitem fazer. Né?
se permitem fazer, se permitem, né, se apresentar, como que eles se apresentam, né? Estou pensando especialmente na arte de Boca de Loba, né, que eu curto muito, assim. Então, né, essa vamos dizer assim, né, esse contorno queer, né, essa pegada queer, assim, que desmonta a própria forma, né? Ele vai assim, ei, Ramayana, existe linguagem de cinema queer? Eu digo, olha, eu não sei se existe uma linguagem, eu sei que existe uma deslinguagem, né? Eu sei que existe um impulso queer, né, que né, muitas vezes dá um estado, assim como existe também, né, um impulso normatizador, né, das narrativas queer que você pensa, né? Mas eu acho que tem também algo, né, desse desejo, desse corpo, dessa, né, performance e performatividade queer que desmonta um tanto, né, a linguagem e propõe outras coisas. Certamente, assim, e aí retomando também o filme que Lorena trouxe, que é Uma Noite Sem Lua, de Castiel, que inclusive está nesse programa, só não está escrito, enfim, não foi enviado porque ele foi exibido só online, não foi exibido em sala, então, né, por uma organização lá do CCBB, mas ele certamente está alinhado, assim, com esses outros filmes, e estaria sobre esse programa, e é isso, assim, é como né, o contraditório de se falar em forma queer, né? Enfim, a forma a priori já denotaria um contorno, digamos, ou né, diretrizes possíveis, quando a coisa justamente, né, de se auto e sempre questionar e propor algo que não tá lá, não está dado, não está, enfim, dito, não está corporificado, nomeado, enfim, é sempre uma potência, né? Enfim, então, a intenção era que esse programa fosse isso também, assim, e é muito bom ouvir vocês, assim, no sentido que, é isso, gente, eu estou muito feliz, estou emocionada de ouvir vocês, porque, assim, vocês entraram super na onda. Fiquei muito feliz. Bateu, assim, né? Bateu. Quando a onda é boa de surfar, a gente, né, rola nela gozosamente. Mas é isso, o filme de Cachel, a Lorena trouxe, né? Todo momento está dizendo de uma transfiguração, né? Enfim, de tornar-se algo, né? E é isso, assim, né? O que os filmes fazem também nas suas propostas. Assim. Acho que podemos nos caminhar para o fim. Né? Estamos aqui cansados, quem está aqui desse lado, quem está aí do lado assistindo, mas eu queria abrir para comentários finais, assim, quem não cansadas da conversa, obviamente, cansadas talvez da vida e do Brasil de hoje, mas abro para vocês, assim, Lorena e Ramayana, já dizendo que foi, assim, um prazer gigantesco que eu vi vocês, eu acho que eu enfim, minhas notas não estavam à altura dessa mediação, tanto de questões e, enfim, apontamentos que vocês trouxeram, que certamente vão continuar aqui, né? Essa facilidade desse mundo online agora do YouTube vão continuar como possibilidade né, de acesso, de pesquisa futura para esses filmes que talvez, né, enfim, não vou ser pessimista, essa palavra também não precisa, mas do tipo, mas assim, talvez esses filmes não encontrassem assim esse diálogo tão rico, assim, tão frutífero entre si e aqui, né, no contexto brasileiro, considerando que a maioria são filmes estrangeiros, então eu acho que a riqueza também dessa conversa tá aí, assim. Passo para vocês, fiquem muito à vontade. Eu sou péssima de palavras finais. Ou questões, ou coisas que você não falou, enfim, o que quiser. Mas em relação ao Boca de Loba, né, tem de novo, né, uma constelação cearense, né, você coloca ali Tremoyer junto com Boca de Loba, né, esse né, um certo submundo, nessa insubmissão, porque submeter exatamente, né,
induzir para baixo, né? É, mas essa ideia de novo, né, do que é escondido e daquilo, né, que aparece e desaparece nessa coisa mágica, né, desce para, né, desce lá nos esgotos, sobe, né, dos esgotos, entra no buraco, sai do buraco, como no Waterhole, né? Então, tá no escuro, tá no claro, né? Como La Cabeça Matou a Todos, que é um título incrível. A gente nem parou para falar dos títulos, é tanta coisa para comentar, né? Mas La Cabeça Matou a Todos, né? É, é justamente isso, né? Quando você pensa, é, me parece que está relacionado a essa ideia de uma racionalidade, né? Que está tentando, né, fincar esse corpo que dança, esse corpo que canta, esse corpo que vibra, está tentando fincar em algum lugar e esse corpo resiste, né? Esse corpo resiste e sai dançando. Tá? Então essa cabeça, vamos mudar o título do filme? Vamos escrever assim: a cabeça está tentando matar todo mundo, está tentando matar todos, né? Está tentando o tempo inteiro. Né? Isso que você estava falando, a coisa não se resolve. Né? Ela nem se resolve, obviamente, né? Como a gente estava falando, assim, do lado da espetacularização total, ela nem se resolve também do lado de uma invisibilização total. Né? Ela se resolve naquilo que aparece e desaparece, né? A cada filme, a cada experiência, a cada conversa. Né? E eu acho que, né, um dos grandes prazeres, né, de encontrar nesses filmes, Carlinha, foi justamente, né, o quanto que eles, né, nos confrontam com uma vontade, né, que está lá, aparece sempre latente, essa vontade que nos é ensinada de tudo ver, né, e ao mesmo tempo não ser uma criança mimada que quando não vê, chora, se desespera e vai embora. Tá? São filmes de uma, como eu falei, de uma pedagogia muito, tá? Muito dura, mas muito necessária, tá? Num mundo como o nosso, em que as coisas, né, tendem sempre a buscar esse ponto, né, de resolução, né, onde é tudo ou nada, e a gente volta para o Dilberman, né? A imagem nem é tudo nem é nada, ela é só alguma coisa. Né? Então, esse é alguma coisa aí que, né, os filmes diante da qual a gente se coloca. Então é isso, muito obrigada, tá? Obrigada, Lorena, por essa conversa incrível. Larissa e Laís e Júlio também aqui, né, nos ajudando a nos comunicar com um público maior, né? E vamos esperar aí a Mostra Mulheres Mágicas 2, né? A magia não acabou, né? Para pegar aqueles subtítulos que tem sempre assim, né? Vamos esperar uma próxima aventura aí. A magia detonando. Né? Exatamente. Então é isso, Flor. Obrigada. Eu queria voltar, só antes de terminar aqui, não vou me alongar muito não, mas essa ideia do segredo, né? Porque no final das contas, para fazer magia, não se tem transparência, né? Então, os filmes acabam, né, sem botar nessa dicotomia também da transparência e opacidade, não é isso, mas, né, os filmes para ele também causar essa comoção, digamos assim, da gente, né, enquanto convidadas a assistir e a debater e ao público, a gente tem que, surfar a onda, né? Quando a onda é boa, a gente vai indo embora com ela, assim, porque eu acho que essa também é a dimensão do escuro e do segredo, né? É a gente embarcar e também acreditar no filme, assim, porque magia também é crença, então a gente acredita, vai junto com eles, assim, eu acho que eles se sustentam nas suas imperfeições ou nos seus ruídos, a motivar a gente a crer neles, assim, e ir junto com eles, pegar pelo braço, né, como a Ramayana estava dizendo, e ir junto, assim, né? Então isso foi muito massa de ter encontrado os filmes, porque assim como os corpos estão se movendo lá, eu acho que a gente também fica se movendo aqui, sabe? De querer ir junto com a imagem, assim,
E que bom que a gente pode fazer isso a partir de filmes tão turvos, né? Em alguma medida, tão ruidosos, é, que exigem esforço, né? Que existem também o movimento do nosso sentido para se encontrar com eles, assim. Então é isso. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Júlio, Laís e Larissa, que estão aqui. Ramayana também pela partilha, foi ótimo. Espero que a gente se encontre em breve num ambiente não Zoom. Carla também, que eu não conheço pessoalmente ainda. E é isso. Muito obrigada. Foi um presentão, assim, ver esses filmes, né? É, E já convocando a trazer a mostra para Recife. Ia ser muito bem-vindo, viu? Muito obrigada, gente. Ai, gente, eu que agradeço, assim, só retomando o que Lorena falou agora por último, assim, né, me bateu essa percepção de como cada um desses 4 trabalhos poderia, talvez dentro de uma certa economia cinematográfica dominante, hegemônica, não serem considerados filmes, né, serem não filmes. Cada um ao seu modo, e muito provavelmente o foram em diversos espaços, de não, né, não serem exibidos, não serem selecionados, etc. Não que é preciso colocar de volta, né, fazer o jogo do poder, de chamar de filme porque isso é importante, mas é justamente, né, enfim, minar também essa lógica por dentro e poder expandir, alargar aquilo que o cinema foi, né, colocado, do que ele pode ou não fazer, ou, né, do que pode ser ou não considerado cinematográfico propriamente. Então, agradeço demais, assim, né, a entrega de vocês, mesmo a esse desafio que sempre é aproximar 4 trabalhos muito diferentes, né, então, aproximar e distanciar. Então, assim, agradeço demais e, né, novamente agradeço a equipe aqui que está tornando isso possível, as meninas da Libras, né, Larisa, Laís, Júlio Cruz aqui na transmissão, quem está nos assistindo, Tatiana Mitre, também na coordenação da mostra, toda a equipe de produção, e seguimos aí para mais nas futuras atividades, e agradeço novamente. Obrigada, gente.